bem-vindos. Mais um podcast Ligue o Dane-se começando. Eu tenho câmera, esqueci. Sejam muito bem-vindos, mais um podcast começando. Ligue o Dane-se, nosso encontro marcado toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, no YouTube, se você quiser assistir, ou no Spotify, se você quiser ir malhar, quiser ir trabalhar, vai escutando com seu fone de ouvido no carro. E hoje eu tô com um convidado super bacana aqui comigo, Pablo Vidon. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Obrigado, pessoal. Já estava esperando esse convite. Quando eu fiquei sabendo desse podcast, falei assim, quando será que ela vai me chamar? Ainda bem que foi rapidinho e ele já ganhei um presente. Chegou já num dia bom, porque hoje, todos os convidados, quem já passou por aqui vai ganhar a canequinha do Ligue o Dane-se. Ele foi o primeiro que está ganhando presencialmente, tá? Check. Pablo Vidon, mineiro do interior, filho de uma professora de História e Filosofia, formado em Educação Física e especializado em Reabilitação Cardíaca. E um empreendedor nato. Quero conhecer quem é Pablo Vidon, hein? Cheguei no Rio, definitivamente tem 12 anos, né? Antes disso eu vinha, porque eu trabalhava muito, né? Formado em Educação Física, aquela vida sofrida de recém-formado. Colégio, academia, né? E aí eu tinha visto, primeira vez já, quem tem visão empreendedora já tenta olhar a oportunidade, mesmo quando não é para empreender, mas trabalhar por si só. E lá eu morava em Muriaé, Minas Gerais, e tinha um hospital lá, um hospital de tratamento cardíaco que não tinha unidade de reabilitação. Falei, poxa, aí pesquisei, vi uma pós-graduação aqui no Rio, na área, né? E falei, não, deixa eu ir, deixa eu fazer. Convidei um amigo, falei, não tem ninguém especializado nisso aqui na área. Aí fui pesquisar, sabia que eles tinham um projeto para montar uma unidade de reabilitação. Fui lá, me inscrevi, e aí eu trabalhava, até as 10 horas da noite de sexta-feira. Era o tempo de correr em casa, fazer a mochila. Aí eu pegava o ônibus meia-noite, aí chegava aqui no Rio, 6 da manhã. Aí era o tempo de pegar um táxi, um ônibus, alguma coisa, tinha que dar prioridade para o ônibus, né? E aí eu saí da rodoviária para Barra da Tijuca, para estar 8 horas da manhã, tinha que comer alguma coisa na rodoviária mesmo, para entrar na aula, saía às 6 da tarde, ia para casa de um amigo, que a gente não tinha dinheiro para hotel também, dormia, acordava no domingo, para poder ficar o dia inteiro, sair no final do dia, voltar, pegar um ônibus, chegar às 6 horas da manhã em Minas, para estar trabalhando às 7 de novo. Esse período da sua vida durou quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio nessa pegada direto. E aí, quando eu terminei de fazer especialização, na época era 2008, tinha vindo aquela primeira crise financeira lá de trás. Aí o hospital, eu cheguei e falei, concluí o curso aqui, estou pronto agora para a gente fazer, para abrir a unidade de reabilitação, fazer tudo, que maravilha. Aí os caras, infelizmente a crise pegou a gente, vamos ter que cancelar esse projeto, não vai ter mais a unidade de reabilitação. Nossa, e como é que foi para você receber esse baque depois de 1 ano e meio da sua vida investindo nesse perrengue todo? Como é que foi, bateu essa notícia para você? Cara, foi uma porrada na boca do estômago, mas eu nunca perdi muito tempo assim, me lamentando ou reclamando, não. Acho que muitas vezes a grande questão não é nem o problema em si, mas é como a gente reage a ele. Como a gente se comporta, como a gente lida. Exato. Claro, tem muita gente que nasce com esse tipo de comportamento, tem gente que se dá melhor porque já é nato. Outras pessoas nem tanto, mas eu acho que quando a gente se exercita, quando a gente foca, quando a gente realmente entende que a melhor forma de lidar com os problemas é focar na solução e não no problema em si, a coisa flui, acontece mais rápido. Eu sou exatamente assim na vida. Eu tenho 2 escolhas. Ou resolver o problema, ou me colocar na posição de vítima e ficar sofrendo. Então, eu tenho preguiça dessa posição de vítima. Uma vez eu até ouvi isso, que é confortável você se colocar numa posição de vítima. Sim, sim. Porque você não tem que fazer nada. Você só se lamenta. Então, eu acho que eu curto muito e eu atraio muita gente que gosta de ir em busca das soluções. Daquele problema, ela consegue tirar uma experiência, um aprendizado, que lá na frente esse problema nem vai ser tão grande quanto foi na época. E te falar, foi tão legal, porque assim, eu já estava 1 ano e meio, 2 anos formado. E já tinha antes tido uma experiência, porque eu me formei e lá na minha cidade tinha um clube de esporte radical, com arvorismo, tirolesa, paintball. Vai dizer que Pablo Vidon é do esporte radical.
Já fui. Já foi. Fui. Qual esporte? Primeiro eu comecei na escalada e eu acabei fraturando o braço, eu não consegui mais dar continuidade. Mas aí com essa questão de faculdade, a gente agia muito e tinha esse clube de esporte radical lá na minha cidade, com arvorismo, paintball, como eu falei, com escalada, também era parede escalada, não era em pedra, né, como a gente viajava. E aí eu fazia estágio lá, trabalhava fins de semana como ajudando mesmo para fazer um trocadinho, eu era amigo dos donos. E aí no último período da faculdade eu cheguei e propus uma sociedade para ele. Falei, ó, cara, vamos montar uma colônia de férias radical, porque até as que tinham até então lá era em clube recreativo, com piscina, quadra, campo. Nada demais. Colônia eu falei, cara, vamos fazer uma colônia de férias. E tinha um clube do lado com estrutura de piscina, de quadra, campo também. Então eu falei assim, cara, vamos juntar com o pessoal do lado, do clube do lado, mais o nosso radical, a gente vai fazer um baita de uma colônia de férias, tem tudo para dar certo. Aí planejamos, organizamos tudo. Falei, agora a gente tem que ir nas escolas para divulgar isso. E o mais legal era o que? Eu falei assim, gente, ó, aí juntei mais uns 4 colegas da faculdade que iam trabalhar com a gente na colônia. E falei assim, ó, um eu vesti com o baudrier, com a corda, o outro a gente... Isso para ir na escola já fazer... Para ir na escola fazer divulgação. Olha que legal. E aí um com baudrier já, com a corda no ombro. E aí o outro vestido todo com a roupa de paintball, com a máscara, com a arminha. A gente que gosta, né? Eu já passei pelo teatro também, pela dança, então tudo a gente tenta teatralizar, né? Esse livro que eu acabei de ler está muito na minha cabeça ainda. O jeito Disney de encantar os clientes. Falando sobre como o Walt Disney transformou o parque temático no que é hoje, né? E ele fala justamente disso. Não é teatralizar, é criar um cenário para aquilo... É teatralizar também, mas criar uma magia dentro daquilo que não vai ser só você chegar na Disney e vai curtir aquele dia. Não, você vai carregar essa experiência para o resto da vida. Você vai contar para o teu filho que você foi na Disney, o teu filho vai repassar essa história. Então, você cria uma história, um enredo que encanta as pessoas. Quando eu volto hoje lá, às vezes eu encontro crianças que fizeram e que falam, o tio que era que foi... Olha, que legal. E aí a gente pediu até para o professor sair da sala. A gente apagava a luz e colocava aquela lanterninha, aí já ia eu, cara, com o paintball entrando na porta, assim, com a arminha, aí a molecada, adorava, aí a gente já entrava e tal, aí entrava, jogava uma corda e o outro ia entrando, e aquilo já encantava a criançada de uma maneira que... Chegava em casa, mãe, eu preciso disso. Acabou, já estava vendido, então era só entregar um folder já, com a ficha já, para inscrever, para facilitar a vida, e deu muito certo. Foi crescendo. Assim, aí a gente começou fazendo na de verão, fizemos uma edição em dezembro, outra em janeiro, fizemos no inverno, em julho, mais o outro ano seguinte, só que aí, infelizmente, cidade pequena é complicado de coisas assim. O custo operacional do clube era muito grande, então o que aconteceu? A colônia bombava, só que entre umas férias e outra, o clube não estava dando muito certo de movimento, então ele não conseguiu se sustentar, se manter, e aí acabou ruindo a colônia junto. Mas foi uma experiência fantástica. Primeira vez que eu empreendi assim que formado em educação física. Antes de você empreender, você falou que teve esse contato com o teatro. Meu contato com o teatro foi na escola pública, onde eu estudei até a 8ª série, mas na 5ª ou 6ª série, sempre quis aparecer mais na sala, assim, né? Eu comecei com 10, Os 4 Músicos de Bremen, que é a primeira produção da Disney, se não me engano, né? Aí já ganhei o papel do burro, que na época era o protagonista, e eu adorava teatro. Daí, depois disso, eu me mudei, fui estudar num colégio particular, um pouco melhor a partir do ensino médio. E aí, já que eu cheguei no colégio, era um colégio de freiras e tal, e tinha um grupo de teatro, já fui direto para o grupo de teatro, já tinha uma peça marcada, já entrei, foi Morte e Vida Severina. Olha. E ali eu fiz amizade com um dos melhores amigos que eu tenho hoje, nesse teatro. Hoje ele mora aqui no Rio, trabalha no audiovisual, primeiro assistente de direção, diretor, em várias produções maravilhosas. Ele seguiu carreira, mas eu aproveitei muito dessa experiência teatral. Depois disso,
Depois do teatro, havia uma companhia de dança lá em que a dona da companhia, ela sempre, todos os anos, ela viajava para Nova York, assistia aos musicais que lá estavam e voltava com esses musicais para reproduzir aqui. E aí, eu, depois dessa experiência com o teatro, também tive essa experiência com dança. A gente fez alguns musicais. Aí era aquele ensaio semestral para apresentação, com figurino, com montagem de palco muito, lógico, não o mesmo padrão da Broadway, né? Mas na medida... na nossa cabeça, na época, era a gente estava na Broadway, foi uma experiência fantástica também. Fizemos Embalo de Sábado à Noite, fizemos N, que era um infantil, fizemos A Bela e a Fera. Na Bela e a Fera ainda fazia o Gaston. Olha, e tudo a ver. Ainda tinha que morrer. Acabei de ver o Gaston aqui, gente. Igualzinho. Na época não tinha nada a ver. Mas hoje tem. Mas caracterizado, aí aquele blazerzão enorme azul, né? Com aquela calça, que era uma calça colando. Gente, minha perna era dessa finura. Eu tinha que botar umas 3 calças por baixo para dar uma engrossada, mas essa parte pula. E aí teve essa experiência de teatro, de dança. Depois a educação física também. Eu fiz licenciatura em educação física, então a parte escolar também, a parte... educacional. Na escola, eu tinha muito disso em relação à educação física. Todo mundo fugia da educação física, né? Eu adorava aprender todos os esportes, desde o fundamento, que a gente às vezes ia para quadro negro, o giz, a professora de educação física ia lá mostrando posicionamento de basquete, de vôlei. Você também era assim? Quem acompanha a Dani sabe disso nas redes sociais, né? Amava. Eu não virei atleta por isso. Foi um pentelho. Adorava esporte, porque assim, eu moro em uma cidade muito pequenininha que é colada numa um pouco maior, né? Então, assim, na minha cidade já tinha um quintal lá de casa, pulava um muro mesmo, já tinha o campo de futebol da cidade, a quadra, então eu já tinha, meu quintal de casa já era esporte. Então, assim, minha mãe sempre foi professora na cidade, tinha uma condiçãozinha melhor de vida. Então, minha mãe, o que você quer de presente? Eu me dá uma rede de vôlei e uma bola. E aí já juntava a molecada toda, era só pular o muro de casa, ia para lá, montava a rede na quadra, passava a tarde inteira jogando. Gostava muito de voleibol também, futebol. E aí eu fui percebendo que tudo isso tinha, assim, que na educação física eu ia me encontrar. E ali eu me encontrei, realmente falei assim, cara, realmente cuidar das pessoas como um todo, até porque o físico é só um instrumento daquilo que a gente precisa realmente trabalhar, que está dentro da cabeça. E quando começou esse seu lado de realmente empreender? Não, agora eu quero ter um negócio próprio. Você já chegou a trabalhar para os outros, CLT? Você já teve essa experiência? Assim, quando eu fiz 18 anos... eu peguei um trampo lá que era vender anúncio de jornal, no jornal da cidade. Mas, tipo, eu fiquei uma semana, falei, esses caras estão querendo me explorar, velho, não vou ganhar. Eu já tô satisfeito, com 18 eu estou satisfeito em ganhar pouco, mas eu vi que não ia dar resultado nenhum. Mas era um exercício de convencimento muito bom, assim, de argumentação. E eu adoro essa parte realmente de técnicas retóricas, de persuasão. Tanto que eu fui estudar isso depois. Você fez uma especialização nisso, né? Fiz um curso em Harvard sobre... Eu acho chique que você faz em Harvard. Eu gostaria de ter no meu currículo, eu vou ter. É um curso de retórica e técnicas de persuasão, onde se estuda os grandes discursos americanos. Tipo, um exemplo, I Have a Dream, né? Então, ele pega Martin Luther King, estuda a característica dele, faz um estudo apurado do conteúdo do discurso, vai desmembrando e explicando quais são as técnicas de acordo com cada um, e depois o seu entendimento, aí você vai, estuda, entende, e depois constrói algo parecido, tem a avaliação para identificar, e aí são vários outros discursos de congressistas americanos, mas muito com base na cultura deles. A gente sempre aprende a modelar nosso discurso de acordo com a característica do interlocutor. Tá? Mas por mais que você treine, por mais que você se especialize nisso, se você não tiver uma sensibilidade, se você não tiver desenvolvido a empatia, gente, se você não conseguir olhar para dentro da pessoa de fato, você pode até tentar modelar seu discurso, mas você nunca vai tocar o coração dela. Você nunca vai
sentir a pessoa, sabe, a respiração dela mudando, o batimento cardíaco da pessoa mudando, simplesmente porque você, antes de falar o que ela quer ouvir ou como ela precisa ouvir, olhar para dentro dela. E linkando isso que eu te falei com o que eu falei lá atrás, a minha experiência na faculdade foi muito boa por ter feito licenciatura plena, por ter trabalhado com crianças, mas principalmente por ter trabalhado com crianças especiais. Eu tive uma experiência onde eu trabalhei 5 anos na APAE da minha cidade. Foram 5 anos vividos intensamente. 5 anos vividos intensamente, onde o carinho, o amor, a transparência deles com a gente é algo que realmente, voltando àquilo que a gente faz, cara, não dá tempo de ficar reclamando da vida, não dá tempo de ficar achando que nossos problemas são maiores do que os dos outros, porque quando você vê crianças, né, muitos adultos mas que a gente tratava como crianças também, em que muitas vezes nem a condição dela era o maior problema, às vezes a condição social em que eles viviam, sabe, em extrema pobreza, em extrema miséria, era um problema até maior do que a condição que ela apresentava. Então, gente, eu até ouvindo esses dias um podcast do Serginho Malandro, ele fala assim, cara, não são problemas, são obstáculos. O problema é quando seu pai e sua mãe estão numa cama com uma doença irreversível, ou quando a gente está realmente desempregado e o filho está puxando a sua roupa falando que está com fome. Isso é problema. O resto, realmente, são só desafios que nos faz crescer. Há pouco tempo eu passei até por uma situação que eu levo assim para a vida, né? Que eu falei, cara, depois disso eu não reclamo de mais nada. Eu já não reclamava, mas depois disso foi um baque. Mas situação bem ridícula, rotineira. Fui parar o carro na praia da Zona Sul, em Ipanema. Eu ia tocar durante um mês, uma vez na semana, nesse local. Aí eu parei a primeira vez lá, veio um rapaz, vi que ele era morador de rua, mas veio e pediu para me ajudar a carregar meu equipamento até o local, porque ele viu que era pesado. A primeira noite que eu fui, estava chegando muito, muito frio. E ele na chuva? Ele na chuva. Ele não me pediu o dinheiro de eu ter parado ali. Ele pegou meu equipamento e levou até o local. Beleza. Aí ele falou, que horas você termina? Aí eu falei, acabo, sei lá, de tocar meia-noite. Meia-noite ele estava na porta do restaurante para pegar o equipamento, que ele falou que era muito pesado para carregar. Aí eu levei para o carro, eu fui pagar ele. Aí ele, nem lembro, acho que eu dei R$5, R$10, alguma coisa assim. Aí ele, nossa, muito obrigada. Aí eu, mas você me ajudou muito. Ele, não, porque aqui na Zona Sul as pessoas tratam a gente como lixo. Agora com R$10 eu consigo almoçar amanhã. Aí eu, tá, mas você mora onde? É porque eu vi que ele estava muito tempo me esperando. Ele, eu moro ali. Cara, sem sacanagem, era um toldinho assim na praia, com um cabo de vassoura. Ele morava ali. Tipo, não tinha nada, na areia. Aí eu, você mora ali, mas tá muito... Ele, não, mas eu já garanti meu almoço de amanhã, eu tô feliz, eu não reclamo de nada da minha vida. Aí eu falei, caraca, foi um tapa na cara. E aí, o mês inteiro que eu toquei lá, ele estava me esperando. Tanto para ir levar meu equipamento, quanto para voltar. E tem gente que reclama de acordar cedo para ir trabalhar, cara. Eu falo, gente, a gente não constrói nada se a gente não planta. Tem gente que quer colher antes de plantar, é meio esquisito isso. Esse imediatismo coletivo crônico que a gente está vivendo, e isso passa muito também pelas questões das redes sociais, onde deixa as pessoas muito ansiosas, onde a gente só posta as alegrias, né? Acaba a cada vez mais alimentando esse processo que a longo prazo, infelizmente, a gente vê que não traz realmente aquele benefício. Imagina se as crianças de hoje em dia já estão, né, vivendo isso, cada vez mais ansiosas. Você imagina isso daqui a 15, 20 anos. Imagina com essa questão do metaverso. Eu ia falar isso. Eu não sei se na nossa época, antes da gente entrar em metaverso, se a gente passava esse tipo de ansiedade, depressão, porque hoje em dia é tudo... é burnout, é depressão, é ansiedade. Não dava tempo disso que a gente estava na rua correndo, brincando. Tá tomando remédio. Preocupação da gente é quando arrancava a unha do dedão do pé. Estourava meu dedão sempre. Minha mãe, mais uma vez. Sem a unha do dedão. Que legal. A preocupação era essa. Eu lembro uma vez, a gente morava em cidade pequenininha,
E fomos, aí tinha um sítio próximo, assim, e a gente foi lá que eles cortavam cana, a gente ou roubava cana, ou ia então lá e roubava o cavalo, abria a baia do cavalo, tinha sempre uma cela, aí selava o cavalo, dava uma volta no sítio lá e guardava o cavalo de novo. A mãe do meu amigo foi lá, buscou ele, né? Levava, né? Ai, mãe, para, mãe, era assim, né? E aí, sobre a bicicleta dele, eu fui descer, eu lembro direitinho, fui descer a estradinha de terra, na frente tinha um barranco mesmo. Cadê o freio? Só deu tempo de eu colar no barranco. Pof! O cavalo riu lá assim, todo ralado. E chegava em casa, bem feito, aprendeu, quebrou alguma coisa? Não, então espera que sara. E assim a gente foi, e assim, claro que violência doméstica, claro que bater nos filhos, nada disso realmente não educa. Mas assim, eu não... Claro que eu não sou a favor que batem em criança. Não, a gente está falando isso, mas eu acho que dão muita voz a uma criança que ela tem que decidir, ela tem que... os pais viraram reféns das crianças. Calma, peraí. Deixa, pai e mãe ensina. Se o filho não aprender, o mundo vai ensinar. E aí, normalmente... Meu pai nunca me bateu, ele só me olhava e eu já ficava apavorada. E aí, quando o mundo pega para ensinar, é bem mais doloroso do que aprender em casa. Então, é diferente, é muito diferente. A gente não vai bater nas crianças, por favor, não batam nos filhos de vocês. Mas deixe que eles errem, né? Porque se protege demais dentro de casa, depois, quando criar asas, vocês não vão conseguir proteger. Aí é bem pior, porque eles não vão estar preparados. Hoje eu acho que as relações estão muito superficiais. Sim, eu ainda não me aprofundei em relação ao metaverso, mas há pouco tempo eu fui na feira, a Rio Innovation, e o assunto do momento é realmente o metaverso, que tudo vai para esse caminho. Eu não sei, Dani, tenho 32 anos, eu não sei se eu gosto também desse mundo muito digitalizado, em que você fica distante de uma conversa, de uma troca de Além ideia. desses estudos na questão retórica, de aprender a comunicar, eu já também fiz alguns estudos em relação aos mecanismos mentais, a comunicação não verbal, né? Até para poder modelar meu discurso como interlocutor, fazer a leitura das expressões corporais dele, entender os sinais, porque a boca mente, mas o corpo não, os olhos não mentem, o corpo não mente. Então, para entender esse mecanismo, para observar, modelar e dialogar. E muitos dos processos mentais que a gente percebe é que parte do sucesso que esse metaverso demonstra que vai ter não é necessariamente a imersão ou o que você vai viver lá dentro, mas é a fuga da realidade aqui de fora. A gente já está vivendo isso de várias maneiras hoje dentro das redes sociais. Quando buga o WhatsApp, as pessoas já ficam desesperadas. Exatamente. Então, essas grandes empresas entenderam esse processo e estão aprofundando isso nas pessoas, justamente aumentando o tempo e intensidade da imersão. É muito perigoso. Eu não vejo criança mais, descendo e jogando pique-bandeira e ralando. Não tem mais isso. Teve há pouco tempo, eu tenho uma empresa que é o Sopa de Letra, que a gente faz junto com a Cris Sanctus, né, que é minha sócia. A gente faz entretenimento em festa infantil, faz peças de teatro para o público infantil. E há pouco tempo a gente quis fazer uma brincadeira de torta na cara. Com chantilly. Errou a brincadeira. Eu adorava. Eu adorava isso. A gente não pôde fazer porque a mãe falou que era muito agressivo. Eu acredito. Juro por Deus. Eu acredito. Aí eu falei, Jesus, não pode mais nada. Tá todo mundo tão formatado já a reclamar antes de racionalizar em cima, sabe? Discursos prontos. Porque quando você propõe um diálogo, quando você propõe um mínimo de racionalização em cima daquele problema, as pessoas não querem. Não. Porque é a preguiça de pensar, né? É a preguiça de agir. Aquilo que a gente está falando sobre empreender. Não adianta querer empreender e fazer pouco, né? Ou acha que vai atingir a liberdade empreendendo. Tá ferrado, gente. Tá ferrado que vai trabalhar o triplo.
Realmente, toda essa construção, todas essas experiências me ajudaram na montagem do meu negócio, no Sense Spa, sabe? De cuidar das pessoas, da fuga da realidade, gente, só que de um jeito saudável, especial, né? Para quem não sabe... Explica para o pessoal o que é o Sense Spa. Na verdade, o Sense Spa é um spa urbano de massagens rápidas. A gente está em alguns shoppings do Rio de Janeiro, né? Em aeroporto. No Botafogo? Foi. Eu conheci. Né? No aeroporto, a gente formatei franquia do negócio, tinha começado a formatar franquia, quer dizer, a expandir, né? Vender as franquias em 2019. Inauguramos as primeiras franquias no Rio, no interior do estado, São Paulo, mas infelizmente quando veio a pandemia, os franqueados ainda eram muito novos, tinham se descapitalizado com investimento, não tinham acesso à linha de crédito com a empresa nova, então eu acabei perdendo meus franqueados, mas as minhas unidades próprias continuaram de pé. Esse esquema de franquia, só para a gente não perder esse gancho, como é que você é empreendedor, criei um meu negócio, quero entrar no esquema de franquia e começar a expandir meu negócio. O que o empreendedor faz? Ele tem que formatar um plano de negócio, ele coloca ele expõe aonde que as pessoas começam a conhecer. É muito bom falar disso, porque tem muita gente querendo franquear, mas acaba indo por caminhos tortos. Eu fui o que passei isso, tive que formatar e reformatar. Porque, olha, primeiro o negócio ele tem que passar por um estudo de franqueabilidade, né? Primeiro ele tem que ter um modelo de negócio que esteja rodando há pelo menos 2 anos, que já tenha sido validado, que já tenha apelo comercial realmente, que tenha algum diferencial. E aí é feito um estudo de franqueabilidade, para ver se aquilo realmente pode virar franquia, se embutir nos custos de um suposto franqueado ainda será lucrativo, será rentável para esse franqueado. E aí depois, depois de fazer esse estudo, aí se faz a formatação da franquia. Sim. Aí pega todas as práticas que a empresa faz e manualiza isso. Depois de manualizado, são gerados a COF, que é a Circular de Oferta de Franquia. Além da COF, é feito o contrato de franquia. Existe a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise, que é uma instituição que te ajuda, para quem se filia, a realmente estabelecer um padrão de qualidade. E aí depois se coloca essa franquia no mercado, se faz a proposta de franquia. E aí, como eu venho nesse processo, e eu fiz um estudo durante muitos anos, acompanhei a evolução do franchise no Brasil, percebi que muitas marcas não se preocupavam em fazer as práticas como devem ser. Né? Se preocupavam logo em vender muita franquia, botar dinheiro no bolso, e abrindo franquia, depois não dava suporte para os franqueados iam ruindo, eles iam tomando a unidade desses franqueados, e um ambiente nada saudável de negócio, sabe, onde às vezes o dinheiro de uma vida de uma pessoa ali, um sonho que ela investiu naquilo ali, e ruiu por causa das más intenções de um franqueador que só pensava única e exclusivamente no dinheiro, no lucro rápido. Aí por conta disso também, eu falei assim, cara, eu preciso compartilhar esse meu conhecimento, o fato de ter seguido a cartilha, de ter sofrido o que eu sofri na pandemia, agora voltando a expandir, né? Fiz uma opção no Sense Spa, até porque o nosso negócio pede que haja um crescimento mais orgânico, porque a questão de shiatsu, massagem, acupuntura, tudo isso que a gente trabalha, as pessoas ainda estão descobrindo esse universo de bem-estar. Então, a maturação do meu cliente está caminhando junto com a maturação do meu negócio. Então, eu tenho tempo de testar, errar, voltar, amadurecer para que o negócio cresça consolidado, cresça de forma saudável, e a médio e longo prazo, sem preocupação, sem aquela ansiedade de ficar rico rápido. Porque o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Diferença de franquia para filial? A filial é uma unidade própria, muitas vezes regida pela própria empresa franqueadora. Às vezes ela tem muitas franquias de sucesso, tem diversas filiais próprias, e aí depois de muito caminhado, depois de muito validado, depois de muito tempo de casa, aí eles permitem franquear. Aí então são empresas realmente consolidadas que dá para se confiar.
E aí, só terminando o que eu tinha te falado antes, eu percebendo esse ambiente assim, muito nocivo, e com esse olhar que a gente tem sobre o ser humano, que eu pratico isso no Census Spa, como eu te falei, que eu pratico isso em todos os cursos de especializações que eu faço, para poder realmente entender o ser humano, me envolver profundamente com o ser humano. Mas, cara, eu preciso ajudar outras pessoas, né? Chamei o meu advogado da empresa para dar uma base jurídica nisso. A gente montou um grupo agora, um grupo realmente colaborativo, onde a gente não tem o interesse de prestar uma consultoria, mas é unir forças, compartilhar espaço físico de escritório para reduzir custos, e a nossa proposta que a gente vem agora é realmente criar outras franquias, mas com as práticas saudáveis, instruindo essa pessoa que quer transformar o seu negócio em franquia, em que o objetivo principal é o quê? É ter uma missão, ter visão e valores bem definidos, entregar algo... Ela tem que respirar o Sense, ela tem que entender. Entregar... Não, que o Sense seja um exemplo, né? De que pode crescer organicamente, de que leva tempo para se construir algo sólido, mas que se faça como deve ser feito, olhando para o ser humano que está ali, às vezes, com o dinheiro de uma vida, que trabalhou, ou que, sabe, casou, ele e a esposa, é um sonho de casal, para não deixar aquilo ruir por conta de um lucro momentâneo de uma taxa de franquia ou isso. Então, assim, a gente está com essa proposta agora. Quem quiser, a gente depois, me procura na rede social. Quem quiser saber mais, mesmo que não seja para fechar negócio, estou sempre disponível a conversar, a trocar ideia, a instruir, a compartilhar um pouquinho da minha experiência, que eu acho que assim a gente realmente cria ambientes mais saudáveis e a gente começa a mudar a cultura do brasileiro para que a gente possa receber investimentos de fora, para que a gente possa... Porque a gente tem o povo mais criativo do mundo, sabe? A gente tem o povo trabalhador demais. Só que a gente já vimos que não dá para depender desses políticos que estão aí. Então, assim, vamos fazer do nosso jeito, vamos fazer bem feito, sabe? Como é para você ser brasileiro e empreender no Brasil? Quais as dificuldades que você tem aí na sua jornada? Se eu começar a contar, esse podcast vai durar umas 6 horas. Eu acho que todo mundo sabe que o principal problema realmente é a carga tributária, assim, impostos muito altos. A questão trabalhista também prejudica muito. A gente realmente sabe que num país onde os governos deixam de dar a assistência que deveriam e às vezes tentam transferir essa responsabilidade para o empresário, entupindo a gente de custos para levar benefícios ao funcionário, em que esses benefícios deveriam ser responsabilidade dos governantes. E aí, muitas vezes, quando a gente luta para isso, porque se eu der isso tudo de benefício, eu não consigo dar emprego, eu não consigo me sustentar, a roda não gira. Então, assim, a carga tributária, tudo bem que a reforma trabalhista veio e ajudou muito, né? O empreendedor, nós, bons empreendedores, que nos preocupamos com nossos colaboradores, que a gente, sabe, tem uma gestão humanizada, muitas vezes a gente até gostaria de proporcionar mais, mas acho que você não consegue. Não consegue, sabe? Não tem fôlego, e é imposto que aumenta, e custo, vale transporte do funcionário cada vez está aumentando mais, a alimentação que você dava há 6 meses atrás já não cobre mais, e a gente vai sufocando, e a gente vai apertando nossa margem. Quantas vezes a gente vê a gente garantir lá... a honrar com nossos funcionários enquanto não sobra absolutamente nada para a gente. Vamos ver se mês que vem sobra. Então, sabe, aquela montanha russa e a gente se manter... E no final de tudo, a gente ainda tem que se manter calmo, sereno e ser a referência para eles, porque não é só estou te pagando para isso. Não, cara, tem um ser humano ali. Tem alguém, às vezes, que te vê como exemplo, sabe? Então, é sobre liderar também, sabe? É sobre olhar para as pessoas e falar assim, eu tenho um sonho, estou compartilhando esse sonho com você, e para o meu sonho dar certo, eu preciso de você. Você, às vezes, se sente na obrigação de estar sempre bem? Já que você inspira outras pessoas?
Dani, eu sou muito privilegiado de ter uma energia Muito vital muito boa, sabe? Então, isso já meio que em mim, percebo isso em você também, sabe? Nada me abala. É. Pode estar o mundo se acabando. Não, até a bala, mas assim, a gente se acompanha rápido, isso que eu ia falar. É muito rápido, mas nós somos poucos. Nós somos poucos, somos privilegiados de ter essa energia, sabe, de ser agraciado com essa característica, enquanto a maioria das pessoas realmente sofrem, né? Não consegue lidar, às vezes aqueles problemas ficam permeando na cabeça durante muito tempo, isso atrapalha no trabalho, trabalha na produtividade, trabalha nas nossas relações íntimas, pessoais, né, com nossos familiares. Então, muitas vezes a maioria das vezes em que eu me peguei entristecido por alguma coisa, a maioria das vezes era por problema de alguém, não necessariamente pelos meus, sabe? Você tentar resolver o mundo e não conseguir, né? Não, eu tenho muito disso, às você vezes. Tem, não, problema de alguém, eu quero resolver. Se eu não consigo resolver... Não, isso eu tenho muito bem definido. Meu problema é meu, o seu é seu. Agora, eu vou me preocupar com você. Eu posso te ajudar em alguma coisa, Dani? Sabe, eu não vou resolver para você. O lance mas eu vou me esforçar ao máximo. Do avião. Você primeiro tem que se ajudar, se colocar a máscara, para depois ajudar o próximo, né? Então assim, conte comigo para tudo. Agora não conte que eu vou fazer por você, né? Tem muito disso. Aí as pessoas também aproveitam a nossa boa vontade, às vezes... Quer que pegue na mão, vai lá, me leva, me mostra o caminho, como é que faz? Para isso eu formatei franquia. Já que é para ajudar, já que é para encaminhar, você quer empreender? A franquia é muito isso, ó. Eu sou seu franqueador, eu passei por todas as dores, né? Ganhei muito, perdi muito, abri loja, fechei loja, testei o que dava certo, testei o que dava errado, chegou nesse formatinho aqui, ó. Tá mastigado, parte do negócio, mas você precisa se dedicar. Franquia não é chegar e montar o negócio, colocou lá, abriu, inaugurou, bonitinho, cortou fitinha, estourou uma champanhezinha, agora eu virei empresário, agora eu só não preciso fazer mais nada. Enganado, é aí que o jogo começa. E tem que se dedicar, tem que arregaçar a manga. Um dia você está ali no almoço lindo, maravilhoso, lá, com aquele prato, no outro dia você está comendo quentinha lá atrás da loja, no fundo, e você tem que estar disposto a ser o seu presidente, seu CEO, que as pessoas não sabem falar inglês, mas adoram usar os termos em inglês. Eu sou diretor executivo da minha empresa. Sai o CEO da empresa. O meu franqueado recebe um plano de negócios, não recebe um business plan. Sou contra. Não critico quem usa esse termo, mas eu sou um brasileiro, faço negócios no Brasil, falo como brasileiros, vou usar o português. A pandemia, como que te abateu? Foi um período bem difícil. Me vi dentro de casa, assim, do nada. E o meu negócio é contato humano dentro de shopping. Todos os agravantes, tudo fechado. Todos os agravantes possíveis. E eu estou dentro de casa e falei, cara, eu preciso arrumar uma solução rápida, né? E aí, até então, eu resistia a fazer o home care, que é no home spa, que a gente até está... Seria o teleatendimento. O cliente já era nosso cliente do spa, o nosso terapeuta estava em casa, o nosso cliente estava em casa também, montamos um protocolo rigoroso para atendimento, um protocolo sanitário, de segurança. E aí eu estava em casa, né? Ao invés de ficar ocioso lá, lia meu livro, ia para lá e comecei a montar o sistema de home care. Implantei ele durante a pandemia, fiz como se fosse um trabalho mais exclusivo, só poderia chamar. E o nosso terapeuta, eu não pegava profissionais externos no mercado como tipo um aplicativo qualquer. Eu pegava os meus profissionais para atender os meus clientes. Só atendia cliente da minha base. Eu tenho uma base enorme, mas falei, ainda mais no Rio de Janeiro, onde a questão da massagem muitas vezes é interpretada de forma distorcida, tem que ter muito cuidado com isso, tem que preservar principalmente as minhas terapeutas mulheres, então, tem que ser cliente que a gente conheça. Então, aí ele já fazia o chamado, eu mesmo, as minhas recepcionistas estavam em suspensão de contrato de trabalho, algumas ações desse governo trouxeram alguns benefícios para a gente,
E aí eu fazia o chamado profissional, ia lá com a maca portátil, máscara aqui, né? Aquele face shield, roupa, atendia o cliente em casa. Muitos clientes não se sentiram à vontade, a gente deixou à vontade para a escolha de cada um. Funcionou legal, vem funcionando bem. Agora virou um trabalho híbrido. O cliente visita o spa ou então ele recebe a visita em casa. No spa você tem seus profissionais são terapeutas? São massoterapeutas na sua maioria, com técnicos em massoterapia e com especializações em diversas terapias diferentes. Ano passado a gente colocou a quiropraxia também, né? E aí, só que esses já são profissionais formados, na grande maioria fisioterapeutas, com especialização, com pós-graduação, lato sensu, na área. Existem alguns cursos livres aí, assim como existe massoterapia, às vezes de alguns fins de semana, ou um fim de semana, que chega lá... Eu já vi esses cursos... De jeito nenhum, não já dá. sabe certificação, abrindo consultório, clínica e atendendo. E aí começam a ir para as redes sociais, comprar lá um anúncio para poder jogar para as pessoas comprarem a ideia. Aí chega lá, acontece de tudo. Então a gente tem uma preocupação muito grande, Dani, com a qualificação técnica, sabe? Não é um anúncio de rede social, no Instagram, que vai definir se o cara é bom ou se é ruim. É ali, ó, vamos ver. Então, assim, se o nosso cliente confia no nosso trabalho, se o nosso cliente é fiel, aonde a marca está, onde está o Sense Spa, o cliente fala, cara, eu quero fazer com vocês porque eu confio em vocês. Tanto que a gente está até com um desafio agora no TI, porque a gente tem um plano VIP, que um cliente, em cada unidade lá, fecha um plano, aí ele tem um saldo, tipo um pré-pago de luxo, que ele vai descontando saldo só com as terapias manuais. As poltronas de massagem são gratuitas, ele tem um cashback para gastar mais com os terapeutas ou na compra de produtos, só que muitos reclamavam de que gostariam de ter esse plano e usar em qualquer unidade. E aí agora a gente está conseguindo, com a nossa turma do TI, de fazer o quê? Ele fecha um plano... Meio que fica interligado em todas as unidades aonde ele tiver. Porque, por exemplo, o nosso cliente mora em Copacabana... Faz no Rio Sul, mas por acaso passou pelo aterro, porque ele vai pegar um voo no Santos Dumont, a gente está com a unidade no Santos Dumont. Eu vou, fim de semana, eu estou aqui no Rio Sul, eu vou usar aqui. Não, eu vou pegar um voo segunda de manhã para São Paulo a trabalho, já passa no Rio Sul, o mesmo saldo já faz também. Então, e agora que a gente está negociando novos franqueados, devemos estar chegando pelo lado da Barra aqui em breve, se Deus quiser. Já gosto, já perto de mim. Então, a ideia é realmente trazer mais conforto, né? Quando eu falei do metaverso, essa análise de imersão é algo que eu já venho estudando um tempo, porque a gente também tem essa proposta de imersão, só que de uma forma diferente. Como seria? Sense Spa e o metaverso. Vou dar spoiler aqui, gente, depois me cobrem. Na verdade, usando, né, o equipamento de realidade virtual, o óculos, o fone de ouvido, imersão em ambientes realmente de praia ou floresta, com barulho de mar, e aí a pessoa simplesmente coloca o equipamento enquanto está ali recebendo uma reflexologia, recebendo uma massagenzinha, tendo aquela imersão, né, aquela transferência para um outro ambiente. Cinema 4D praticamente, né? Praticamente. Então, misturando essa imersão, né, essa realidade virtual com uma terapia, com um toque mesmo, realmente cada vez desconectando mais as pessoas da realidade, mas por um bom motivo, tá, gente? Para relaxar, para a gente estar cada vez melhor mentalmente, fisicamente, para encarar esses desafios. Eu li há pouco tempo uma matéria de que está começando a crescer, tomar muita força, um movimento de que está largando um pouco as redes sociais para viver o mundo real. Foi uma matéria que eu li tem uma semana, eu acho. Você está começando a detectar esse público chegando no Sense Spa, da importância de... Fala em relação a tudo, a saúde mental, de meditação, da massagem, da terapia. Você consegue identificar esse pessoal crescendo, esse movimento crescendo? Assim, ou ainda não? É muito um caso isolado? São casos isolados. A gente incentiva todo cliente a desligar o celular quando chega lá, no spa. Ali já tive situação sem brincadeira. A senhora poderia guardar, se você deixar, porque a gente pega os pertences, bolsa da pessoa, guarda, né? Tem todo aquele tratamento VIP.
a senhora me permite, né, guardar seu celular? Não! Mas você vai fazer uma massagem com ele? Vou! Aquilo me assustou. Eu não esqueci dessa pessoa. Ela segurou com tanta força o celular contra o peito que parece que o mundo dela girava em torno daquele aparelho. E para ela, eu acho que aquela experiência não adiantou de nada, porque ela não se desconectou. Não. Então ela E ela fazendo uma quick massagem rápida, né? Aí é vazado, né? Ela aqui o tempo inteiro. A gente tentando proporcionar uma experiência, né, uma imersão, tem toda uma preocupação com... Porque sense é sentido, né? Significa sentido. Então, a gente não vende só massagem, a gente vende uma experiência sensorial. O cliente chega, ele tem um impacto visual pelo ambiente lindo, do jeito que é bem decorado, na cor que é, né, um amarelo ouro. Ele chama atenção, se destaca em qualquer ambiente. A gente tem um estímulo olfativo pelo aroma do ambiente. E o tato propriamente dito, né, a massagem, a gente até brinca que também tem o seu sentido. Tem o sinestésico, tem o energético, o espiritual, que tem aquela troca. Então, aí a pessoa corta isso. A gente quer proporcionar o melhor para ela, muitas vezes ela não nos permite. E a maioria das vezes são os clientes que se reclamam depois. Sense Spa, quais são suas visões para o futuro? O que Sense Spa a gente pode esperar aí para frente? Um crescimento consolidado, uma preocupação cada vez maior com o ser humano. A pandemia acelerou aquele processo que eu tinha te falado ainda há pouco, de amadurecimento do público brasileiro para esse tipo de trabalho. Ele sofreu uma aceleração agora, depois da pandemia. As pessoas que antes viam como luxo, né, ou viam como supérfluo, opcional o tratamento do bem-estar, percebeu a importância e a necessidade de cuidar da saúde física e mental através de terapias mais holísticas, mais alternativas, mas nem sempre tão holísticas, porque a gente tem a preocupação de combinar tratamentos, né, de viés mais ocidental, técnico ocidental, com outros oriental holístico. Então, eu acho que esse ambiente, né, muito bem planejado, bem pensado para que o tratamento dessa pessoa seja global, né? E inclua, como é que eu posso ser mais específico? Ao mesmo tempo que você está tratando o físico, você está tratando o mental. E se não houver essa sinergia, não funciona. E as pessoas estão necessitando cada vez mais desse tipo de medicina integrativa, tratamento integrativo, olhando para o ser humano, sabe? Largar aquela coisa de paredes brancas, jalecos brancos e um pedaço de carne na minha frente. Mas é o ser humano que está ali dentro, aquele espírito que está ali dentro, sabe? Aquilo que a gente tinha falado de olhar para o coração dela, através dos olhos, ir lá e ver, perceber a respiração dela mudando, o coração dela batendo um pouquinho mais acelerado, porque ela olha e fala assim, cara, nunca ninguém olhou para mim como ele está olhando. Então, eu acho que é humanizar cada vez mais o nosso trabalho. E eu acho que o grande legado que eu espero deixar lá na frente, que essa empresa grande, enorme, expandida, sei lá, para o mundo todo, né? Porque sonhar grande e sonhar pequeno, gente, dá o mesmo trabalho. Então, sonhar grande. Frase pra tudo. Quando eu tiver velhinho lá, que as pessoas lembrem que um dia aquele garoto lá, sonhador, que saiu lá do interior e só queria, e que teve experiência cuidando de crianças especiais, de adultos especiais ou não especiais, todo mundo é especial, tá, gente? E que realmente se preocupou em ver que as pessoas só queriam um pouco mais de cuidado, um pouco mais de amor. Olhar para si. Tipo assim, e aproveitar essa energia que a gente tem, né? E usar ela, essa luz que a gente emana e dividir um pouquinho com cada um. Você gosta muito de ler, né? Demais. Dica de livro, que eu também sou a louca do livro. Bom, o que você está lendo ou o que você recomenda? Estou lendo Napoleão Hill, fantástico. Mais quieto que o diabo. Tem outros maravilhosos também. Mas se eu for deixar uma dica de livro hoje, são os 3 livros do Yuval Noah Harari. Esse eu não conheço, aquela. Anota aí. O primeiro que é Sapiens. Né? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Se alguém indicou esse o Sapiens do Yuval, aí naturalmente você já vai ficar intrigado, porque o Sapiens conta a evolução da nossa espécie.
desde lá dos primórdios, aí como nós evoluímos até a sociedade que a gente construiu hoje. Aí o segundo livro do Yuval, que é o Homo Deus, que faz uma previsão de como nós seremos no futuro. E fala muito de robótica, de inteligência artificial, de nanotecnologia. Então ele faz o primeiro livro, né, fala muito do nosso passado e a linguagem dele é muito educativa, é uma linguagem muito fluida, muito fácil de entendimento, que você vai entrando cada vez mais ali, adquirindo conhecimentos absurdos. O Homo Deus te ajuda a ter uma visão mais de futuro, de acordo com a ótica dele, e como o negócio está evoluindo rápido, você já consegue, né, comparar e percebendo. E tem o terceiro livro dele, que é o 21 lições para o século XXI. Que aí é o meio termo ali, que é o não vai para lá nem vem para cá, que aí você consegue fechar o raciocínio como um todo, né? Porque a construção do... É uma trilogia dele. É uma trilogia dele, são 3 livros fantásticos, é um escritor respeitadíssimo mundialmente. Os Sábios, então, é um grande best-seller deles, não sei? Eu tinha até anotado no meu Dezenas de milhares de exemplares, vale a pena a leitura para qualquer pessoa. E pra gente encerrar, eu sempre pergunto pro meu convidado o que Pablo Vidon liga o dane-se na vida dele. É negatividade. Onde a gente te encontra nas redes sociais? Como? No Instagram, @PabloVidon, tudo junto. Tá? Vai estar no LinkedIn, me acha no LinkedIn, gente. É uma rede sensacional, fantástica, com conteúdos muito produtivos, um ambiente corporativo onde você se posiciona ali, naturalmente você já profissionalmente é mais respeitado, mais visto, um ambiente bem mais saudável, mais... Instagram, LinkedIn, Facebook a gente ainda tá lá. Facebook eu só tô, eu acho que o que eu vai pra lá, mas eu não vai pra lá já. Tem um milênio. Já tá com cópia pro Facebook? Sim, acabou, não faz. Eu também mando cópia, mas é outro que... Não, eu era muito twitteiro, era bastante twitteiro, gostava. A pessoa do Rio não é tão igual em São Paulo, não. Parada com o Twitter. Lá é absurdo, mas eu era bastante twitteiro, era bem twitteiro, até que algum oriental aí qualquer, ou algum árabe invadiu o negócio. Eu vou embora, eu me revoltei, não quis fazer mais. TikTok, você está? Nunca entrei. Eu acho que você deveria até para conversar com um público mais novo. Você acha? Eu acho. Tem uma galera muito boa. Mas eu vou conversar com eles ou eu vou dançar para fazer dancinha para eles? Tem o TikTok do Caio Carneiro, tem o do Bruno Perini. Essa galera toda, eles fazem vídeos, até cortes de podcast deles com insights super legais. Vou me arriscar. Eu acho que deveria que você conecta com uma galera mais nova. Quem sabe a gente trabalha a cabeça dessa galerinha. Vamos tentar respirar, inspirar e inspirar, né? Que papo legal. Muito obrigada pela sua presença aqui. Foi uma... Obrigado, Dani. Obrigado mesmo. Ligue o Dane-se toda quarta-feira nas plataformas digitais. Muito obrigada. Até a próxima.